Diga comigo, rejeição, indiferença e adoração. Olhe para alguém do seu lado e diga, qual é a tua escolha? Nós sabemos que a nossa vida é feita de muitas escolhas. E às vezes nós estamos fazendo escolhas erradas, e por isso estamos sofrendo consequências drásticas de escolhas erradas. E como isso tem prejudicado nossa vida com Deus, nossos relacionamentos familiares, nossos relacionamentos profissionais, têm sido tumultuados por escolhas erradas que nós estamos fazendo. A base dessa palavra foi uma que eu escutei do pastor Hernandes Dias. Eu quero dar toda a honra a ele sobre essa fala. Claro que tem um bocado de coisa que a gente mexeu aqui, mas falou muito comigo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 2, versículo 1 a 12. Mateus 2, 1 a 12. Ele diz, tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe as ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. O texto começa dizendo, tendo Jesus nascido. E aqui nós temos uma história, irmãos, que ela traz um resumo das duas maiores viagens da eternidade. A primeira delas é a viagem de Deus para nós. A viagem para que Ele esteja conosco. E a segunda viagem é a viagem simbolizada por esses magos que vieram do Oriente, que é para estarmos com Ele. São dois encontros que precisam acontecer e que aconteceu. Jesus veio. Falta a volta. Quantos estão indo a Ele? Quantos estão se encontrando com Ele? E esses magos aqui, eles trazem uma representação dos gentios, uma representação das pessoas que são fora do povo judeu, um povo que não caminhava com Deus, mas que tinha um coração voltado também à religiosidade e a Deus. E a chegada do rei não passou despercebida para esse povo. Claro que eles perceberam que alguma coisa estava acontecendo nessa terra. Os magos faziam perguntas, Herodes fez perguntas, havia muitas indagações na época para saber o que estava acontecendo. E Jesus, diz o texto, nasceu naqueles dias de Herodes. E aqui no Novo Testamento, irmãos, ele fala de 4 Herodes, sabia? Tem 4 Herodes no Novo Testamento, e precisamos saber qual é esse Herodes que ele está falando aqui. Esses 4 Herodes aqui, o primeiro Herodes foi o Herodes o Grande. O segundo Herodes, Antipas, filho desse primeiro, o grande, foi aquele que prendeu João Batista e matou. O Herodes Agripa I
foi aquele que mandou matar Tiago, que prendeu Pedro numa cela de segurança máxima, né? Porque ele queria matá-lo depois e acabou morrendo comido de vermes. E o quarto é o Herodes Agripa II, que é aquele que esteve presente quando Paulo estava fazendo aquele discurso e disse, lá em Cesareia Marítima, disse, por pouco tu vais me convencer a me converter a essas letras aí, por pouco ou por muito, importa que você use a palavra, né? Paulo respondeu para ele. Mas aqui, é esse último aqui que a gente quer reportar, a mensagem que precisa de uma decisão. Nós falamos de 3 coisas, rejeição, lembra ainda? Indiferença e adoração. E a primeira coisa foi a rejeição e a hostilidade. Nesse verso 3 diz, tendo ouvido isto. Isto o quê? O que eles ouviram? O que os magos estavam falando ali com Herodes, que deixou Herodes tão perturbado? Ora, ele só perguntou, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Se pararmos para pensar, irmãos, o que tem de mais nessa pergunta para esse homem ficar tão assustado? O que tem de mais numa pergunta que parece que não tem nada a ver para mexer com a estrutura de um rei, para se preocupar com um menino, que não sabe lá que menino é esse? E aqui nós vemos que o texto mostra que não foi só Herodes que perturbou. O texto fala que toda Jerusalém, ele enfatiza, toda Jerusalém ficou agitada, ficou perturbada com essa informação. Agora, como que nós vamos entender isso? Entendendo quem é Herodes. Quem é esse homem que ficou dessa forma transtornado? Eu vou fazer um resumo rápido, só para os irmãos terem noção por que ele ficou tão transtornado com essa informação. Depois a gente entra na mensagem propriamente dita, uma parte mais histórica. Esse Herodes, ele era filho de Anteparto, que nasceu em Ascalon, no sul de Israel. Esse homem era edumeu, descendente de Esaú, e tinha um parentesco lá com os judeus. Ele foi nomeado no Senado romano como rei de Israel, e no ano 37 antes de Jesus, chamado rei dos judeus, ele era um político, um empreendedor, ele era um grande construtor, e ele fazia tudo para ganhar o coração dos judeus, impressionar César de Roma. Ele fazia grandes obras, construções dentro de Israel. E mais do que isso, irmãos, ele restaurou o segundo templo, ampliou, fez um negócio bonito, bacana para impressionar, como se fosse um palácio religioso para a humanidade. Esse mesmo Herodes, que estava fazendo todo esse projeto para fazer o seu nome grande, ele não pôde concluir isso. Está lá em João 2,20, que quando Jesus foi questionar que derrubava o templo, ele disse, mas como? Isso aqui demorou 46 anos para construir, então ele não concluiu o templo. Este rei construiu o porto de Cesareia, que abriu também a frente comercial de Israel com o mundo. Foi um negócio extraordinário na época, para que o comércio rolasse lá com os países vizinhos. Ele construiu a fortaleza de Massada, ali no Mar Morto, próximo do Mar Morto, onde acolheu mais de 3.000 judeus naquela época da grande perseguição do ano 70, da invasão do general Tiro sobre Jerusalém. Ele também construiu a fortaleza de Antônia, onde Jesus foi julgado. Esse mesmo Herodes, construtor, ele tinha uma marca, irmãos, era a obsessão pelo poder. Muito conhecido com os déspotas que a gente conhece. Ele casou 10 vezes, para você ter noção. Ele assumiu o governo, destronou todo mundo, matou todo mundo, os antecessores deles, que eram da família dos Macabeus, que os irmãos viram a história agora recente. Ele estava no controle, matou todo mundo que estava ali naquele controle. E mais do que isso, o Sinédrio, que era formado por 71 homens, ele mata 45 para que ele soubesse, o controle aqui é meu, sou eu que mando. Matou a grande maioria, para não ter maioria para mandar nada. Qual é o resultado disso? Gerou medo, todo mundo tinha muito medo desse homem.
E ele mandou matar ainda mais 300 elementos da corte do seu governo. Das 10 mulheres que ele tinha, Mariana era a sua preferida. Ela era aristocrata. E aí, por conta da condição, sabendo da sua família, o que ele fez? Mandou matar todos os membros da família da esposa. A sogra dele, Alexandre, foi lá e disse: ei, rei, nomeia meu filho, teu cunhado, para ser o sacerdote, porque o sacerdócio era mais político do que religioso, para ele cuidar, porque havia muitas distorções nessa área religiosa ali. Ela precisava ser restituída para a sua função, e a religião era mais política mesmo. Ele nomeia um rapaz de 17 anos, o rapaz é bem-sucedido, e por ele ser bem-sucedido, quando ele viu a sua capacidade, mandou matar também. Ninguém podia ser melhor do que ele. Está entendendo, irmãos? Aí a sogra, com medo dele, foge para o Egito, e ele manda atrás dela e mata essa mulher lá no Egito também. O imperador Romano César, sabendo de todas as atrocidades, vem cá, rapaz, vamos dar uma conversa aqui, vem aqui em Roma, que a gente precisa conversar, você está com a asa muito grande. E aí, antes dele partir para lá, com medo de Mariana lhe trair, mata a mulher. Que homem é esse, né, irmãos? E aí ele pega e manda seus 2 filhos para estudar em Roma. Não, vocês vão estudar, vocês vão se qualificar, vocês vão ficar bem. E a sua irmã Salomé disse: Herodes, é assim, teus filhos vão estudar em Roma. Quando eles voltarem, eles vão voltar bem. Eles vão ficar na posição de te substituir bem aqui no reino. Ele mandou matar os 2 filhos, irmãos, estrangulados. Isso levou César Augusto a dizer: é melhor ser um porco do que ser filho de Herodes. Olha que frase dura, né? Quando ele estava para morrer, numa estância hidromineral em Jericó, deu um problema sério no seu ventre, assim, que gangrenou. E ele ficou muito mal, foi uma doença longa, demorada e muito, muito dolorida. E ele pediu para sua irmã Salomé: mana, quando eu tiver para morrer, tu mata um aristocrata desse, para pelo menos eles chorarem, porque ele sabia que ninguém ia chorar por ele. Então esse era o perfil desse rei. Era o perfil que não se submetia a ninguém, e ninguém podia ser competidor dele em coisa alguma. Ele estava acima de tudo. E aí agora a gente entende por que a reação dele quando veio a notícia: onde está o menino, o rei dos judeus? Chegou mais um para competir comigo? É como se tivesse alguém na parada que o ameaçasse, diante de tudo que você já ouviu aqui. Não, nós viemos aqui para adorá-lo. E ele não suportava isso, irmãos, ter alguma coisa. A cidade ficou alarmada, porque que toda Jerusalém ficou assustada? Porque imaginou que seria um banho de sangue na cidade, porque ele iria matar, matar e matar, até achar essa criança, que era a intenção dele. E aqui, o verso 3, ele mostra exatamente isso. Tendo ouvido isto, alarmou-se Herodes e com ele toda Jerusalém. Houve um tumulto generalizado ali, irmãos, por causa da sagacidade desse homem. E do verso 4 a 6, ele mostra que ele convocou os principais sacerdotes, convocou os escribas para perguntar deles: procura saber aí pelos escritos de vocês, onde é que esse menino ia nascer e quando é que esse menino vai nascer. Só que a ideia dele, claro, não era adorar o menino coisa nenhuma, embora ele dissesse isso para eles. Veja o que os profetas estão dizendo, porque eu queria adorar também. Mas a sua intenção era outra. E aí ele queria descobrir onde Jesus estava. Quando ele convoca esses sacerdotes, irmãos, aqueles sacerdotes que eram formados pelos saduceus, que tinha aquela índole que nós já sabemos, que era um grupo de religiosos aristocratas, onde eles eram liberais, cria só no Pentateuco, eles detinham o poder eclesiástico, eles fizeram do templo um lugar de enriquecimento e um covil de ladrões. O templo era um lugar só para ganhar dinheiro e roubar o povo,
porque vinham as pessoas de outras cidades para oferecer sacrifícios, não tinha onde trocar dinheiros, e ali fazia toda aquela transação cambial, e era aquele negócio. Tinha também, por outro lado, os escribas, que foram os outros convocados, do verso 4. Esses escribas, fariseus, também faziam parte do Sinédrio. Essa parte histórica é importante para a gente chegar no ponto onde nós estamos, por isso que eu estou passando bem rápido, tá? Esses ortodoxos de doutrinas eram muito hipócritas, irmãos. Eles não viviam o que eles ensinavam, cobravam, mas não viviam nada daquilo. E aí eles foram chamados para dizer para ele onde que ia nascer o rei dos judeus. E aí Herodes chama esses camaradas secretamente e diz para eles, para que eles estudem e vejam com precisão aonde era esse lugar. Ele precisava saber disso. E eles enviou, no verso 8, ele diz que eu informasse cuidadosamente sobre o menino para que ele pudesse adorar. Aqui está toda a sua hipocrisia, porque no verso 13 diz claramente que ele queria matá-lo. A intenção dele era matar Jesus e não adorar. No verso 16, ele ficou revoltado, porque ele viu que ele estava iludido pelos magos, se enfureceu muito para matar, porque ele não conseguiu saber da informação, e aquela informação que ele matou todas as crianças de 2 anos para baixo, ao redor de Jerusalém, de Belém ali, porque ele sabia que qualquer um desses pode ser esse menino, contando o tempo em que os magos vieram, estaria de 2 anos de idade, e foi aquele choro em Ramá, como foi profetizado, não é? E aí, o que aconteceu depois disso, irmãos? A Bíblia fala que o nosso Senhor, independente das pessoas gostarem dele ou não, ele reina. Verso 19 a 20 diz que Herodes morreu. Os inimigos de Jesus, eles morrem. É uma coisa para a gente saber, porque o nosso Senhor, ele continua no trono, e ele continua reinando, e ele vai voltar. Você sabe que Jesus, ele é muito zombado nos nossos dias, é muito zombado nas mídias, ele é muito ridicularizado nas ruas, nos carnavais, falam muitas coisas acerca dele, irmãos, mas você sabe por que eles fazem isso? Porque ele está vivo, porque ninguém celebra um morto, ninguém vai para a rua para falar dos faraós do Egito, para falar dos reis Dario, para falar de Hitler, mas vai lá para falar de Jesus, porque ele está vivo. Nós só estamos aqui porque só comemoramos aniversário de vivo, ninguém faz aniversário para morto, diga aleluias. Mas a nossa alegria é saber que ele vive, o meu Redentor vive para todo o sempre. Por isso, queridos, que essa reação da rejeição imediata de Herodes, é o que muitos têm acerca de Jesus, porque não quer ter competidor, não quer ter ninguém melhor do que ele, não quer ser pessoas melhores, mas tem a segunda pessoa, que é a indiferente. É a situação da indiferença do verso 4 a 6, que quando Jesus nasceu, viu aonde José e Maria estavam, eles moravam em Nazaré, a situação em que eles moravam ali, e precisavam ir para Belém, por conta do recenseamento, que foi convocado por César, e aqui nós vemos que ele estava disposta, Maria, quando convocada, ela estava disposta a tudo. José não podia sozinho ir lá recensear, porque ela já estava nos dias de ganhar luz. Maria estava vivendo dias de vergonha, porque era uma mulher grávida, solteira. Quantas piadinhas, quantas coisinhas Maria teve que suportar, mas ela disse, eu vou segurar tudo, cumpra-se em mim a tua vontade. É um coração firme e dedicado, porque ela sabia o que Deus tinha na sua vida. Não encontraram lugar na hospedaria. E hoje Jesus ainda não encontra lugar em muitos corações, estão sempre cheios do eu, estão sempre cheios da vaidade, estão sempre cheios de si mesmos, estão sempre cheios da sua sabedoria, do seu conhecimento, e Jesus não encontra lugar em muitos corações das nossas vidas hoje. Mesmo quem se diz cristão está tão ocupado que não tem um coração para Deus, que não tem um tempo para Deus. Quantos poderiam estar louvando a Deus aqui hoje e foram cuidar de panela?
foram cuidar de presente, foi cuidar de não sei o quê. O seu coração tem que ter prioridade, o reino de Deus. O resto é resto. Nós já vamos ter o dia livre, irmãos. Veja que os principais sacerdotes aqui, eles tinham, pelo ensino que eles faziam, o estudo que eles faziam, eles conseguiam com precisão saber aonde era, quando era. Como assim? Não tinha tecnologia, mas a palavra, ela dá pistas, ela dá sinais. Belém, ela ficava longe da Judéia, cerca de 10 quilômetros. Belém, para onde, Jerusalém, onde eles tinham que fazer o recenseamento, era 10 quilômetros. 10 quilômetros você faz em 1h30, andando. Os sacerdotes que estavam em Jerusalém sabiam que ia nascer em Belém, assim como os magos também sabiam e foram para lá. Aí você vê a indiferença desses sacerdotes, irmãos, em não sair ao local, não se locomover para chegar em Belém, não ter interesse de buscar o rei dos judeus que iriam nascer, eles sabendo e tendo conhecimento da causa. Por isso que eu lhe digo, conhecimento sem fé e obediência é morto e só traz morte. Não adianta ter conhecimento teórico do Senhor, se você não obedece, se você não acredita, se você não vive, é uma vida morta. É uma vida sem sentido, é uma vida sem norte na vida das pessoas. Presta atenção, irmãos, os magos, eles viram a estrela lá no Oriente. A estrela não veio na frente mostrando caminho para eles, não, irmãos. Ela ficou lá, é igual a lua. Eu vinha com o irmão no carro de Campinas e disse, ó, eu vou passar a lua, e a lua lá na frente, eu vou passar a lua. Ela não vai passar nunca, a estrela vai estar lá. Mas ela está dizendo, é aqui. É aqui, vem por aqui, vem por aqui. Ele sinaliza. E eles andaram esse trecho enorme até lá. O deserto era insalubre, irmãos. Era mais de 1000 quilômetros a pé. Um lugar difícil. Lembra quando Neemias e Esdras foram para a reconstrução do templo? Estavam com medo. Pararam, jejuaram para não serem assaltados. No entanto, os magos atravessaram toda aquela jornada, guiado pela estrela para chegar a Jerusalém. E os sacerdotes, na biqueira, não tinham coragem de chegar até lá para adorar o rei. Diga misericórdia. Então, não basta você conhecer Bíblia, se seu coração é indiferente ao que ela traz para nós. Não basta você conhecer a verdade, se não vive essa verdade, porque a indiferença, irmãos, ela vira inveja, ciúme, ódio e transformam pessoas até em inimigas de Jesus. Diga misericórdia. E é verdade. Quantas pessoas se tornaram nossos inimigos? Quantas e quantas que não querem nem falar mais conosco por causa da nossa fé. Não, eu sei que tu é de Deus, tu é uma pessoa de Deus. Aí fica aí, eu fico aqui. Fique aí, então, que eu vou ficar aqui. Eles tramaram contra Jesus, irmãos. Esses sacerdotes não se associaram. Eles fizeram todo o conluio, até ponto de chegar até lá no rei, e disse, vamos crucificar esse camarada aqui, vamos acabar com ele. Conhecendo toda a Escritura. E aí nós entramos na terceira, a rendição e adoração a Jesus. O texto diz que os que viram, esse verbo está errado. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Eles vieram ao encontro do Senhor. E quando eles vieram, irmãos, eram só gentios estudiosos, e esses estudiosos eram aqueles reis que queriam conhecer o Mestre. Fizeram uma viagem longa, e nessa viagem longa que esses magos fizeram, essas pessoas, o coração deles estava voltado para Deus. E o verso 2, eles disseram, onde está o rei dos judeus? Havia um interesse, havia desejo, eles queriam. E o que eles viram? Eles disseram, vimos a sua estrela no Oriente
e viemos para adorá-lo. Eles só viram sinalização: eu quero aquilo ali para a minha vida, eu vou até lá, eu vou adorar o rei. Você vê que era uma viagem com propósito. Ele não saiu por sair, não saíram atrás do nada. Ele saiu porque ele realmente queria encontrar a estrela do Senhor. Que estrela é essa? É uma estrela que já foi profetizada lá em Números, capítulo 24, 17. É a estrela que procederá de Jacó, de Israel, que subirá um cetro, o cetro de poder, de governo, o cetro de autoridade. Jesus é essa estrela profética, irmãos, que estava apontando o caminho para eles. E agora eles precisavam só caminhar naquela direção. E eles saem e vão para Jerusalém. E quando chega ali em Jerusalém, eles vão por quê? Porque eles viram que essa estrela estava escrita na sua palavra. Eles não foram atrás de qualquer estrela. Já havia um estudo, eles já sabiam, como já disse, profetizado ali, a estrela de Jacó. Então, se nós queremos saber algo acerca de Jesus, não é ficar tonto olhando para o céu, não, é procurar no livro. A palavra vai dizer o caminho para você encontrar o Messias. Você não vai ficar perdido, você vai saber exatamente, com precisão, na palavra, como eu encontro o Messias, como eu vivo com Ele, como Ele se relaciona comigo, como Ele transforma a minha vida e a minha história. Para nós conhecermos a Jesus, irmãos, temos que nos associar a esse livro. A igreja precisa voltar a estudar esse livro. Estão desprezando, mudando, alterando. Não deixe que isso seja adulterado no seu coração. Guarde a essência da verdade dentro do seu espírito, para que ninguém roube isso de você. O que aqueles magos fizeram quando eles encontraram Jesus? Ok, saíram, viajaram, chegaram lá. Agora, o que eles fizeram quando eles encontraram Jesus? Eles não mediram esforços para sair de onde estava, para chegar lá. Quando eles souberam, irmãos, que o Messias estava, que o rei dos judeus tinha nascido, eles se deslocaram e saíram. Não mediram distância, dificuldades, assaltos, qualquer outra barreira, para que eles saíssem de onde estavam para encontrar com Jesus. Eles foram buscar informações no livro. Nós temos tanta dificuldade para nos locomover em direção a Deus, nos locomover à sua casa, nos locomover à célula. Qual é a tua dor que você tem tanta dificuldade de vir na casa do Senhor? Que você tem tanta dificuldade para ir até Ele? Os magos saíram do Oriente e foram até lá. Prioridades, irmãos. Se nós não estabelecemos prioridades, isso aqui não é nada. Não, mas eu busco a Deus aonde? Aonde? A Bíblia diz que eles discerniram a estrela, mas conheceram através das Escrituras. A igreja hoje, irmãos, precisa abrir a Bíblia. Precisa ter entendimento aberto nesse livro. Mateus 2,9 diz que depois de ouvir o rei, eles partiram. Eles partiram, irmãos. Se esses homens fossem covardes, com esse histórico de Herodes, eles iam a Herodes? Sim ou não? Todo mundo estava com medo desse homem. E falar para Herodes que eu vim adorar outro rei que não era ele, era cortar a cabeça, era morte mesmo. Herodes não ia aliviar não, irmãos. Mas eles foram para adorar, estavam dispostos a adorar, e não se importava com o que podia acontecer dali para frente. Se nós não negarmos a nós mesmos, irmãos, Jesus disse, nós não estamos aptos para servi-lo. Deixa eu dizer uma coisa. O que aqueles homens fizeram quando encontraram Jesus? O verso 10 diz que, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entende por que a gente insiste para você ser alegre? Nós temos motivos para nos alegrar com grande e intenso júbilo. Ele vive, Ele é real. Ele é presente, Ele escuta, Ele age,
Ele fala, Ele resolve, Ele desbarata inimigos, Ele quebra cadeias, Ele faz tudo por nós, irmãos. Que motivo temos para ser um povo triste? Que motivo temos para desistir de andar com Ele? Que motivos temos para viver largado como um à toa em qualquer canto, no quarto escuro? Nenhum, porque Ele é muito real. E hoje esse tempo é um tempo de melancolia, de tristeza. Você olha, parece que o povo está tudo velando alguém. Igreja de Jesus, você tem que ser alegre e vibrante. Ele não é um defunto, Ele ressuscitou, entenda isso. Precisamos nos alegrar com isso, meu Deus. Quando eles souberam, o verso 10 aqui, diz que só de ver a estrela, não viram nem o mestre, eles se alegraram com grande e intenso júbilo. Só de saber que Ele é vivo já é motivo de alegria, igreja. Só de ter conhecimento, eu não estou sozinha. Ele está comigo todos os dias. Ele vai na minha frente, Ele quebra cadeias e abre caminhos. Ele é top demais. Temos que nos alegrar nele, igreja. E o verso 11 diz aqui, ó, entrando na casa. Ei, vamos desmistificar isso, que ele estava numa manjedoura. Eles demoraram 2 anos para chegar lá. Ele não estava mais em manjedoura, não. Ele estava dentro de uma casa. Não estava lá na estrebaria, não. Isso é coisa, mito. Ele estava aqui, ó, entrando na casa. Viram o menino com Maria. Maria, mulher extraordinária, agraciada, escolhida, amada. Porém, eles se prostraram para adorar. Foi o menino e não a Maria. Eles oraram, prostraram ali diante daquele menino, porque aquele menino é que era o Rei da glória, aquele menino que era o Criador do universo, aquele menino que era o cabeça da igreja, aquele menino que era o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, era Ele que estava ali. Oh Deus, aleluias, temos que entender isso, irmãos. E quando eles abriram ali os tesouros, eles entregaram as suas ofertas. Ouro, incenso e mirra. Por que isso? O ouro, porque era o presente que se dava para rei. O incenso é aquilo que nós levamos de presente para Deus. É o que sobe, o incenso agradável para Deus. E a mirra era o unguento usado para embalsamar mortos. Eles já sabiam, eles entendiam que o Rei de todos ia precisar morrer por eles. Irmãos, olha que profundo isso. O próprio Deus, Ele estava destinado à cruz, à morte sangrenta. E lá no nascimento já estava lá com todos os ingredientes necessários para que isso acontecesse. Até o seu embalsamento, simbolizado pela mirra, onde ele seria guardado por 3 dias. Por isso que hoje, nós olhamos para esses magos, o que eles fizeram depois que eles encontraram Jesus. Chegamos até o encontro, e depois do encontro, o que aconteceu com eles? Verso 12, ele diz, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Isso aqui é maravilhoso demais, irmãos. Toda pessoa que tem um encontro com Jesus, nunca mais segue o mesmo caminho. Aleluias! Tem mudança! Mudança na mente, mudança no coração, mudança na família, mudança na pátria, mudança onde anda. Tudo muda quando você encontra o Senhor. Nada mais é a mesma coisa, queridos. Tudo se faz novo na nossa história. Diga aleluias. Oh, igreja, por isso que nós temos 3 coisas aqui para decidir. Aliás, uma decisão em cima de 3 coisas. Rejeição, indiferença, adoração. Qual é a sua escolha, igreja? Qual é a sua escolha, igreja? Isso é uma decisão pessoal, intransferível. Ninguém pode decidir por você.
Mas as decisões estão acontecendo. Indiferença e rejeição na grande maioria. Não, eu quero adorar a Deus. E como você o adora? Não, eu adoro do meu jeito. Adorar é adorar. Adorar é adorar. Não tem um jeito diferente do outro. Não tem um jeito, irmãos. A Bíblia diz que quem tem um filho tem a vida. Se hoje você se render a Jesus, você pode sair daqui de posse da vida eterna.